Os mensageiros do progresso e da civilização destruíram o que não haviam criado e ridicularizaram o que não entendiam. Essa é uma frase que sintetiza as duras críticas do teórico Feyerabend ao pensamento cientificista da modernidade. Eu sou o Diego Miranda e você já vai deixar seu like para impulsionar esse vídeo aqui na plataforma. Claro, se inscreva, ative as notificações de sininho, escolhendo a primeira opção de todas e dê uma maratonada nessa playlist. Mais um episódio aí do quadro Explicando Autores. Sempre agradecer as pessoas que chegam aqui no canal, deixem sua inscrição e coloquem os comentários. Vocês não têm noção quanto cada comentário em cada vídeo impulsiona o vídeo, o canal como um todo aqui no YouTube. Gente, vamos conversar um pouco sobre esse teórico aí, esse epistemólogo austríaco, Paul Karl Feyerabend, que eu gosto pra caramba, por sinal, né? Muitos teóricos extremamente polêmicos, passaram recentemente aqui no canal, no quadro Minutos Filosóficos. Vou deixar nos cards aí para vocês conferirem depois desse vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as ideias dele, né? E o Feyerabend, como a frase que começou esse vídeo enuncia, né, um dos ferrenhos críticos ao pensamento cientificista da modernidade. E é claro que eu já faço um parênteses no início desse vídeo aqui. O Feyerabend não está dentro de teóricos ou de corrente de pensamento que diz que a ciência está completamente errada, que a Terra é plana, essa coisa toda, não. Ele apenas enuncia críticas a essa eleição da ciência como um monstro, né, unitário, detentor de uma verdade última sobre a realidade, os fenômenos, ou explicação dos fenômenos da realidade. Então, dito isso, vamos para algumas críticas aqui que o Feyerabend tece sobre esse cientificismo que é típico da modernidade. Como de praxe aqui, eu elegi dois conceitos ou duas ideias aqui do pensamento desse autor para a gente compreender um pouco essa crítica que ele realiza sobre a ciência na modernidade. E o primeiro é a ideia de objetividade. Para o Feyerabend, a ideia de objetividade não é uma exclusividade da ciência na modernidade, muito menos uma criação dela, uma invenção da ciência. O que acontece é que na modernidade, o pensamento científico escolheu a ideia de objetividade como um privilégio para que ela se arrogue, ela afirme para si mesma que tem esse lugar de privilégio mesmo, de enunciação e de explicação sobre a realidade. Ou seja, a ciência está dizendo, eu estou distanciada da realidade, o cientista, o expert em determinada área, e assim analiso e tento explicar os fenômenos da realidade. Só que o que o Feyerabend está dizendo é que essa ideia de objetividade e apartamento da realidade não é uma exclusividade da modernidade. Ocorreu em outros períodos, inclusive em outros ramos e explicações sobre a realidade. A ciência que se colocou nesse patamar de exclusividade e de privilégio de dizer nós temos essa detenção, esse potencial de enunciar algumas verdades científicas, por isso é que nós somos objetivos e distanciados acerca da realidade. Eu vou ler um fragmento aqui do livro Adeus à Razão, está lá na página 14, para a gente compreender um pouco o que o Feyerabend está querendo dizer com essa ideia de objetividade, qual o papel que ela cumpre no pensamento científico. Ouçam bem. A noção de objetividade, porém, é bastante anterior à ciência e afasta-se dela. Surgiu sempre que uma nação, ou tribo, ou uma civilização identificar o seu modo de vida com as leis físicas e morais do universo. E aqui já tem uma característica muito importante no pensamento do Feyerabend, que é essa coisa do historicismo, essa coisa cultural e ética, inclusive, dentro do pensamento científico e na formulação do conhecimento. Cada cultura, cada povo, em determinado período histórico, tem um potencial de verdade, tem um potencial de formular uma visão de mundo e, consequentemente, um tipo de ciência, de conhecimento sobre a realidade. Então ele já está colocando aqui. A objetividade não é invenção da ciência, a objetividade é anterior a ela, anterior à modernidade, inclusive. É uma produção cultural e histórica de cada povo. Toda vez que em um determinado lugar, em determinado contexto, pessoas de determinada coletividade afirmavam para si um modo de vida, uma visão de mundo sobre a realidade, eles estavam dizendo que aquela visão detentora deles era objetiva e a dos demais não era objetiva. E evidenciou-se quando se confrontaram com diferentes culturas, com diferentes perspectivas. Ele arremata aí, objetivo é a nossa visão de mundo, subjetivo são todas as demais. Porque nós tivemos a capacidade, o potencial de estabelecer um potencial de universalidade
das verdades, dos comportamentos, dos hábitos, análise das coisas do mundo que os outros povos, as outras culturas não conseguiram. E a ideia de universalidade vai entrar na segunda parte desse vídeo. É claro, eu peço você e lembro de deixar o seu like aí. Deixe nos comentários se você já leu alguma coisa do Feyerabend, se simpatizou com as ideias dele, se não gostou, pode deixar também nos comentários. Se ficou curioso em conhecer um pouco mais esse teórico extremamente complexo, extremamente polêmico também, crítico do cientificismo na modernidade. Uma segunda ideia que eu trouxe aqui para vocês para comunicar é a ideia de universalidade, que está relacionada com a de objetividade. E aí eu lembro do método próprio das ciências, né? O método indutivo. Essa coisa de analisar casos particulares para se chegar ou formular enunciados pretensamente universais. O Feyerabend vai dizer que esse método não só é um tanto quanto equivocado para estabelecer ou enunciar verdades científicas, como ele é atravessado por vieses, por ideologias. Ora, se a objetividade, que é um dos critérios epistêmicos do lugar privilegiado da ciência como enunciadora de verdades, e aí eu estou falando, né, de uma verdade maiúscula, como é a verdade da biologia, da química, da física e das diferentes áreas, a universalidade, esse privilégio também de dizer que a análise de casos particulares chega a enunciados universais, também vai ser atravessada pela história, pela cultura, pela visão de mundo de cada localidade. Isso é extremamente ideológico para o Feyerabend, porque essa universalidade ela exclui outros critérios que muito bem poderiam ser universalizados. Para compreender um pouco melhor, eu vou ler mais um fragmento aqui do Adeus à Razão, está lá mais para a parte final do livro, está na página 348. Ouçam bem. De uma característica inerente a todos os debates ideológicos. Os argumentos a favor de uma certa perspectiva dependem de pressupostos que são aceitos nas culturas, rejeitados noutras, mas que, em virtude da ignorância de seus defensores, se supõem ter validade universal. E aqui o Feyerabend estabelece uma espécie de consequência da objetividade. A eleição dessa objetividade, desse olhar apartado da realidade de determinada cultura e determinado povo, historicamente falando, e isso é um fazer científico, é um tipo de ciência, tem reverberação na escolha daquele critério, daqueles fundamentos que se colocam como validade universal. Ora, mas se houve uma escolha de tal ou qual critério são universais e outros não são, esse debate é extremamente ideológico e é uma perspectiva que está sendo colocada e que se arroga e se assenhora como a única e exclusiva para a explicação dos fenômenos da realidade. E aí aqui um parênteses também para lembrar que o Feyerabend é mais um dos teóricos que se soma aí na crítica de que o conhecimento na modernidade ele não é só uma formulação, especialmente o conhecimento científico, não é só uma formulação resultado do trabalho nos laboratórios, de engenharias, de tecnologias que vão se avançando. Na verdade, esse conhecimento, as tecnologias que são colocadas, são produzidas, são resultado de eleições históricas, culturais e ideológicas. Então, não há que se falar aqui de uma universalidade que todos os povos elegeram como aquilo que é científico, ou uma produção do conhecimento colocado como universal e como objetivo simplesmente pelos resultados que ela oferece, pelas consequências. Olha, estou aqui no laboratório, produzi determinado resultado, ele é objetivo universal. Estou aqui na faculdade de engenharia, de arquitetura e tal, produzir um resultado que é a construção de uma ponte e tal. Não. A ideia de ciência e de conhecimento aqui, criticada pelo Feyerabend, está relacionada com essa coisa de que o conhecimento é atravessado pela história, pela cultura e por ideologias, e não há que se falar em um apartamento do conhecimento desses critérios. Então, a universalidade também é atravessada por ideologias, por escolhas, por culturas e pela história. Gente, espero que vocês tenham gostado aí. Deixe os comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram aí das ideias do Feyerabend. Sugiram novos autores ou novas autoras que possam passar aqui pelo Explicando Autores. Claro, maratone essa playlist aparecendo aí no final do vídeo, se inscrevam, ativem as notificações de sininho, escolhendo a primeira opção todas e valeu! Ah, se ficou até o final do vídeo, esses quase 10 minutos, deixem a palavra aí ciência.